Rastaman, cante e lute pela liberdade. Siga o caminho da verdade, que a luz do Pai te guiará. Rei Rastaman, na Babilônia reina a hipocrisia, mantida pela tirania, querendo nos escravizar. E eu peço pra você, não me julgue mal, crucificando. Eu costumo dizer que a música me escolheu, né? Foi uma coisa que desde criança eu sempre tive essa afeição pela música, sempre me chamou a atenção as atividades que envolviam arte. E na escola eu sempre participei do coral, da banda, do colégio. Então desde aí a minha relação com a música só se estreitou mais ainda. Terminei o colégio, ingressei na universidade de Direito, no curso de Direito, mas paralelamente continuei trabalhando com música e quando terminei a faculdade já não restava mais dúvidas e já tinha convencido a toda a minha família que o que eu sabia fazer de melhor era cantar. Então foi aí que eu comecei a estudar mais, fazer cursos de técnica vocal e me aprofundar no estudo de alguns instrumentos, como violão, piano, e a dar mais atenção, aliás, 100% do meu tempo e da minha atenção para o trabalho com a música. Então, sobre a vida do músico, o dia a dia mesmo, como músico, eu não gosto muito desse lamento, dessa coisa de é muito difícil. Eu confesso que eu não sou uma pessoa que costuma me lamentar a respeito da minha profissão, porque eu acho que hoje em dia todas as profissões elas têm muitas dificuldades, né? Enfim, o mercado é muito concorrido em todas as áreas, não só na música, e eu acredito sim em você fazer uma coisa que você goste muito, e isso vai facilitar todos os obstáculos que vão aparecer para você. Eu tive a oportunidade de me formar num curso diferente do que eu faço hoje em dia, que é a minha profissão de cantora, sou formada, como eu já disse, em Direito. E senti muita dificuldade quando trabalhei 2 anos na época. E como cantora também vejo algumas dificuldades, mas não acho que seja uma profissão difícil. Eu acho sim que você tem que ter muita disciplina, você tem que estudar bastante para se diferenciar, entendeu? E ter propriedade no que você está fazendo, na música que você está ali executando. Eu acredito que as redes sociais hoje em dia elas favorecem muito o trabalho de um artista, porque você daqui de Natal pode levar sua música para qualquer lugar do mundo. Eu tenho vários contatos em outros países, costumo viajar bastante e tentar levar o meu som na maior quantidade de lugares possível. Então, eu acho que é uma profissão muito, muito bonita. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e assim, realmente não tenho do que me queixar. Eu amo muito o que eu faço e amo ser cantora. A valorização da arte eu acho que depende muito de cada estado, né? Porque o governo investe muito na cultura do nosso estado. Então, quando se investe, se divulga, a arte se torna valorizada. Infelizmente, os políticos não pensam na cultura. Eles falam, mas quando você faz um evento de cultura, seja popular, sei lá, eles não aparecem, você tem que ligar o apoio das empresas, mesmo tendo um desconto lá no imposto de renda. Mas as pessoas veem a cultura assim como sem valor. E a cultura é a mola mestre do povo, do estado da cultura. Sem cultura a gente não é ninguém. Queria valorizar mais a cultura. O Natalense é um apaixonado por arte, mas infelizmente não tem condições financeiras, né, de frequentar, de comprar. E os artistas, por outro lado, não têm aquele apoio do governo, das empresas, e terminam se marginalizando. Grandes artistas que a gente já perdeu aí por falta de apoio. Porque o artista é uma pessoa que a gente sabe que não é um funcionário público. Então o governo tinha que comprar, principalmente consumir. Não o governo dar dinheiro a ninguém, mas consumir, comprar para as escolas, criar mais galeria de arte nos bairros pobres, né? Porque todo mundo gosta de arte.
A lagartixa, para mim, simboliza a cultura nordestina, o homem do Nordeste, esse animal que faz parte da nossa vida, da infância, e muitas vezes ninguém nota, não dá importância, ninguém faz um projeto de proteção das lagartixas. Então foi uma forma de usar uma imagem para representar o artista Flávio Freitas. A Ribeira é o melhor lugar para um ateliê de artes, na minha opinião, porque já é um ambiente onde a cultura está presente pela história, pela importância da história. O meu ateliê é parte das ferramentas do meu trabalho, então significa muito no sentido de que é um prédio bastante próprio, com um espaço, com iluminação, com ventilação, para que eu possa desenvolver o trabalho, de maneira que representa uma grande ferramenta e que facilita a produção do trabalho. Eu venho nessa trajetória da escrita, da poesia, já há um bocado de tempo. Publiquei meus poemas pela primeira vez em 1999 no jornal O Galo, da Fundação Zé Augusto, que era um suplemento literário que existia, muito interessante. Hoje o Galo não existe mais, mas existe uma revista chamada Preá, que é da mesma Fundação Zé Augusto, que pertence ao governo do Estado, pertence ao Estado do Rio Grande do Norte. Venho desde a adolescência assim, alimentando esse gosto pela leitura. Até antes. Papai tinha uma pequena biblioteca e eu ficava fascinado com aqueles livros, ficava lá, alguns deles inalcançáveis em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista do texto. Eu não conseguia entender o que tinha ali, mas fui me dedicando à leitura e sempre muito fascinado com aqueles textos iniciais de Monteiro Lobato, outros escritores infantis juvenis. Depois fui cometendo os meus primeiros textos. Em 99, publiquei, como eu já disse, os meus primeiros poemas num jornal literário. E em 2002, lancei meu primeiro livro, chamado Colecionador de Horas. É um livro de poemas, pela AS Livros, que era uma livraria que tinha perto do Natal Shopping e que também era uma editora, tinha um projeto editorial muito interessante. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de música, que eu considero a maior das artes, na minha opinião. Qual o papel da arte na sociedade? Qual a função? A gente fez um disco em 2006 com o Projeto Retrovisor, que era com Cristal, Valéria, Ângela, eu e Luiz Gallegos. E a gente fez um disco que se chamava Pra Que Serve a Música? Já era um questionamento que a gente fazia nessa época: para que serve a nossa profissão, para que serve o que a gente faz, mas era a música, ela falava também para que serve o cinema, para que serve o amor. Enfim, acho que a gente tem que pensar qual é o papel da arte na sociedade agora, nesse momento que a gente está, nesse ano que a gente está. E teve uma época que a arte ela servia como entretenimento,
evangelização, tem diversas funções. Hoje em dia não é preciso consumir especificamente o que é feito na sua comunidade. Você pode consumir música, artes visuais, teatro, seja o que for, que é feito em qualquer lugar do mundo. Você tem acesso a isso. Não só presencialmente, mas através da internet. E hoje em dia você deve escolher como e por que você quer consumir. Você tem a opção de não consumir. Se for através do entretenimento, para o entretenimento, então você vai buscar a forma de se entreter. Você pode querer só dançar, você pode querer pensar, pode querer ficar triste com uma música, enfim. Quando a gente escolhe essa profissão, no meu caso, na classe social que eu pertenço, eu praticamente faço um voto de pobreza. Eu sei que não vou ganhar dinheiro, que não vou, provavelmente, não vou ter uma estabilidade financeira. Os meus pais também já sabem disso, desde sempre, por isso eles foram contra. Mas, assim, não sei se posso chamar isso, no meu caso, de uma escolha. Eu sempre falo isso, que foi a única maneira que eu encontrei de não enlouquecer. Não poderia fazer outra coisa, porque eu já nasci angustiada com isso. Então, assim, eu nasci para fazer o que eu faço. Aí, chegando na valorização, que é o que vocês querem falar, ela volta para aquilo que eu falei no começo. A valorização depende da maneira que você quer usar. Hoje em dia, a gente escolhe. E quando eu comecei, há uns 15 anos atrás, não existia lugares que tocavam música autoral, era muito difícil. E já no projeto Retrovisor, que foi em 2006, a gente fez um projeto com a intenção de criar novos espaços. A gente se apresentava em qualquer lugar fazendo música autoral. E eu acho que nessa época a gente abriu um espaço para a gente, assim, fazendo o coletivo facilitou bastante. Desde o começo eu e o Luiz a gente fazia isso juntos, em qualquer lugar, em bar, em shopping, a gente era bem mal recebido, né? Porque as pessoas não tinham o costume de ouvir músicas autorais, principalmente pessoas conhecidas, né? E em vários lugares que a gente tocou, a gente não pôde tocar, tocava só uma vez, porque as pessoas queriam ouvir músicas que elas já conheciam, que elas podiam cantar, elas não tinham esse desejo de ouvir novas músicas. E aí a gente foi ralando assim, dia a dia, ano a ano, né? Até chegar hoje, nesse ano, que quase todas as casas aqui da cidade, e tem algumas, de Mossoró tem, a gente já viaja, por exemplo, para Mossoró para fazer show nosso, autoral, a gente é convidado para fazer isso. Isso há 10 anos atrás era impossível. E hoje quase todas as casas aqui recebem bandas novas, de jovens, para fazer música autoral. Isso hoje é possível. Então, assim, acho que a gente batalhou muito, continuamos essa batalha. Sempre a gente recebe propostas para fazer música cover, mas conseguimos muita coisa, assim. A realidade em relação a 10, 15 anos é excelente. E eu vou continuar fazendo isso porque não sei fazer outra coisa bem, assim. Tentei fazer música, tentei ser só intérprete, mas não consigo ser intérprete da maneira que as pessoas idealizam, assim. Sempre mexo muito nas músicas, também pelo fato de ser compositora, eu não consigo, eu preciso me apropriar do que eu estou fazendo. E a maioria das pessoas não gosta muito disso, porque elas querem ouvir a música do jeito que elas conheceram e ter aquela mesma sensação que tiveram quando começaram a gostar daquela música e cantar junto. E a minha maneira de ser intérprete desconstrói completamente isso e traz aquela música para a minha realidade. Então é muito difícil para mim fazer um repertório só cover, assim, me dedicar a isso, porque as pessoas não gostam.
Hoje em dia também é mais fácil receber porque as pessoas gostam de mim. Tem muita gente que gosta do meu trabalho, começou a se agradar pelo meu trabalho, então elas já vão para me ver fazendo isso, desconstruindo o trabalho de alguém. Mas eu realmente prefiro me expressar através das minhas músicas, uma coisa que seja uma expressão minha própria mesmo. Assim, a questão de incentivo à arte nunca é demais. Sempre pode melhorar, sempre pode haver mais incentivos, mas assim, nós temos leis para incentivo em diversos âmbitos, né? Temos a lei municipal, que é a lei de Djalma Maranhão, uma lei de incentivo municipal que os empresários podem contribuir, colaborar, o imposto que eles iam pagar ao município, eles podem colaborar com algum projeto cultural. Então, isso é um grande incentivo à arte. Essa lei, existe essa mesma lei no âmbito estadual, que é a Lei Câmara Cascudo, e existe a Lei Rouanet, que é uma lei de âmbito nacional. Todas essas leis que visam incentivar a produção da arte. Então, isso é um incentivo significativo para quem trabalha com arte, para quem tem alguma organização extra-palco também, porque, né, o trabalho com a arte é muito bom, muito prazeroso, mas a gente, além da inspiração, a gente precisa da transpiração, que é aquele momento antes de subir no palco, ou antes de entrar no estúdio, ou até mesmo antes de você estudar. Mas se a gente quer ter um trabalho artístico, um trabalho comercial, ou quer viver disso, a gente tem que ter uma organização um pouco antes desse trabalho artístico também. É lógico que a gente sabe que a produção local é uma produção ótima, muito boa, mas a gente sabe que Natal não é uma cidade que tenha um potencial, aliás, tem esse potencial, mas não é uma cidade que se compare a Rio e São Paulo em termos de projeção artística para os trabalhos. Mas a gente tenta driblar isso e tenta agir da seguinte forma: o artista é um cidadão do mundo, então a gente também não pode se acomodar no nosso lugar. A gente tem que estar sempre buscando viajar, buscando mostrar o nosso trabalho ao maior número de pessoas. A internet está aí hoje para facilitar e viabilizar um monte de coisa que antes era tão difícil fazer nossa arte chegar em outros lugares, e hoje em dia tem esse incentivo que também ajuda bastante. Mas eu acho que poderiam haver, claro, mais projetos que visassem a formação de público para consumir e apreciar a produção de música, tanto instrumental quanto com letra, enfim, da produção artístico-musical potiguar. Eu acho que inevitavelmente isso passa pelas escolas públicas e particulares. Eu acho que pelo menos na minha época, né, eu saí da escola, hoje nós estamos em 2014, eu saí da escola há mais ou menos 15 anos, e eu acho que o ensino da arte até então talvez passava um pouco por geometria, e era uma coisa que às vezes ela poderia englobar um pouco mais dessa música do dia a dia, da música mais, como eu poderia dizer, enfim, da música que é produzida no estado também, pelo menos assim, pelas escolas que eu passei. Eu acho que poderia se aproximar mais dessa parte na prática e até mesmo ter um espaço maior na grade curricular, porque eu acho que também fica difícil, se você tem pouco tempo para ministrar um conteúdo ou para dar algumas ideias para os alunos, realmente os professores devem ficar numa situação complicada, mas eu acho que assim, isso devia ter tanta importância quanto as outras disciplinas. Os alunos poderiam ver dessa forma, a escola podia ensinar dessa forma também, porque no final das contas, quando você trabalha com música, com arte, você não está ensinando somente a música, a arte, você está formando uma cabeça pensante, um sujeito que vai ter um pouco mais de discernimento, um pouco mais de sensibilidade, vai saber apreciar uma música, uma poesia, um texto, uma peça. Isso ajuda na interpretação de um texto, enfim, isso ajuda em diversas áreas. É uma coisa que
tem uma, assim, acho que contempla a multidisciplinaridade, né, de tudo, assim.